Olá, eu sou a Silvia, estudante de Iniciação Científica do Laboratório de Imunologia Molecular da UNB, e eu vim apresentar o meu trabalho, que é sobre a produção do anticorpo recombinante anti-CD3 em formato SCFV pelas leveduras Saccharomyces boulardii para o tratamento de colite experimental. Então, contextualizando, a colite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal crônica e de caráter autoimune que é caracterizada por uma inflamação recorrente da mucosa e submucosa e causa dano ali na parede intestinal. Os tratamentos com anticorpo anti-CD3 mostraram capacidade de estimular a produção da interleucina 10, que atua nas células T regulatórias para diminuir a inflamação. E também alguns estudos investigam a possibilidade de entrega de moléculas de anticorpo vetores probióticos como alternativa para a imunoterapia dessa doença. Pensando nisso, então, o objetivo do meu estudo foi avaliar a produção de clones da Boulardii transformados com vetor de expressão para um anticorpo anti-CD3 no formato SCFV conjugado a uma proteína de ancoramento à membrana, que é a SED1. Eu escolhi justamente a Boulardii porque ela é um micro-organismo probiótico utilizado para o tratamento e prevenção de diversas formas de diarreia, inclusive utilizado no medicamento Floratil, e na colite já demonstrou capacidade de diminuir marcadores inflamatórios e atuar ali na proteção da estrutura histológica da parede intestinal. Então, para isso, os clones foram inoculados em meio YPD, incubados a 37 graus com agitação de 200 RPM, e para fazer a análise da produção da expressão, nós utilizamos a imunodetecção para o Western blot e a citometria, ambos com leveduras com 48 horas de cultivo, e posteriormente fizemos um dot blot com amostras de tempo de cultivo diferente para ver se havia alguma diferença na detecção com isso. Então, aqui em A, a gente tem o cassete de expressão e em B, o vetor completo. Em roxo, a gente tem o segmento que codifica, né, o SCFV. Quando a gente transforma com vetor vazio para fazer o controle, ele não tem esse segmento. Em marrom, aqui marcado, a gente tem o gene de resistência à genicina, que foi um antibiótico que a gente utilizou para selecionar os clones transformados. E aqui no cassete, a gente pode ver a tag HA em laranja, que foi a tag que a gente utilizou para marcar a nossa proteína, tanto nos testes de imunodetecção quanto na citometria. Então, aqui o teste do Western blot, né? A gente tem um controle positivo, que era uma proteína justamente com aquela tag HA, e a gente tem a fração solúvel e insolúvel da wild type, vetor vazio e da CD3. Como a gente pode ver, a proteína só foi detectada na fração insolúvel do CD3, indicando que essas leveduras estavam sim produzindo essa proteína, porque ela estava na fração celular, né? E para avaliar a expressão, a gente utilizou a citometria. No primeiro gráfico, a gente tem aqui o formato e o tamanho das células, dando uma noção geral de como é o formato dessa população. E nos outros dois gráficos, a gente tem a detecção de FIT-C, pois a gente usou um anticorpo anti-HA conjugado ao FIT-C. Em NS, a gente tem as leveduras que foram transformadas com vetor do CD3, mas sem a marcação pelo anticorpo. Em wild type aqui também, a gente tem as não transformadas, menos de 1% de detecção da FIT-C para ambos. No vetor vazio também, menos de 1%, e quando a gente utilizou as leveduras CD3, a gente obteve 3,14% dessa população detectada com FIT-C. Então, a gente fez o dot blot com os tempos de cultivo de 20, 15 e 12 horas e meia, e eu testei 2 processamentos para ter certeza que essas leveduras, por serem muito ricas em proteínas, estavam sendo absorvidas na membrana de nitrocelulose para fazer o teste. Eu utilizei uma dupla quebra com microesferas de vidro e o uso do tampão de amostra de gel desnaturante poliacrilamida e apenas a ressuspensão pelo PBS. Como dá para ver, essa dupla quebra foi a única que foi realmente absorvida pela membrana, e com maior tempo de cultivo a gente tem menos detecção dessa proteína. Então a gente tem aqui a wild type, vetor vazio CD3, e a de 20 horas com menos detecção e a de 12 horas e meia com maior detecção. Mas, tanto no dot blot quanto no Western blot, a proteína foi detectada na fração celular, e na citometria também foi capaz de detectar o anticorpo ali na superfície celular, mostrando que a levedura é capaz de produzir e ancorar um anticorpo na parede. Mas as amostras com menos tempo de cultivo tiveram melhor detecção. Isso pode ocorrer porque as leveduras têm constante deposição da parede celular, o que pode acabar enterrando esse anticorpo, dificultar o processamento e a detecção dessa proteína. Então, levando em consideração as características probióticas e como com esse trabalho a gente conseguiu provar a capacidade dessa levedura de produzir e ancorar o anticorpo à parede celular, ela tem grande potencial para uso como vetor de entrega em tratamento de doenças que causam antibióticos, como a colite,
E esse espessamento da parede celular da levedura, conforme maior tempo de cultivo, pode explicar a dificuldade de processamento e da detecção de amostras de 48 horas de cultivo. E por isso, em futuros estudos, é interessante fazer testes de tonometrias com menos tempo de cultivo ou investigar algum meio de deixar essa proteína mais espaçada para que ela seja detectada melhor e em testes futuros de colite experimental ela possa exercer maior efeito ali naquele organismo. E é isso, muito obrigada.